Olá, caro aluno do curso de Letras, seja bem-vindo à disciplina de Práticas Pedagógicas em Língua Portuguesa, Usos e Formas da Língua Oral e Escrita nos Gêneros Textuais. É um nome longo para uma disciplina bem legal que vai finalizar aí o nosso semestre, falando um pouquinho sobre os gêneros textuais e como aplicá-los em sala de aula. Bem, vou me apresentar, apesar que você já me conhece, eu sou a professora Andressa Aparecida Lopes, sou mestre em Estudos da Linguagem, licenciada em Letras, então a minha área de atuação é justamente esse ensino da língua portuguesa que nós vamos refletir um pouco mais aí ao longo dos nossos encontros. Estamos aqui também com a nossa intérprete Gabriela e com a nossa tutora Suzy, fazendo aí esse trio para que a nossa mediação, para que a nossa troca de conhecimentos ocorra de uma forma bem legal. Espero que você fique satisfeito e que essas discussões, essas propostas pedagógicas sejam interessantes e atendam também à necessidade de sala de aula, né? Tanto no estágio, né, que virá aí à frente, outras possibilidades de estágio, e também na sua atuação em sala de aula como futuro professor. Bom, vamos começar então a nossa aula pensando um pouquinho no título dela. Bom, então essa aula número 1, o título é a importância de ensinar a língua portuguesa a partir do trabalho com os gêneros textuais. Então, como você já deve se lembrar a respeito dos gêneros textuais ou discursivos, né? É uma questão de nomenclatura que nós vamos aprofundar um pouquinho depois. Os gêneros, eles são considerados os principais objetos de ensino de língua portuguesa, desde que os parâmetros curriculares nacionais foram publicados. Então, toda essa transformação metodológica, teórica em torno da linguagem como forma de interação, colocou, então, essa discussão acabou colocando os gêneros como um grande destaque em sala de aula. Então, é por isso que nós vamos dedicar essas práticas pedagógicas, né, tanto a nossa questão reflexiva, teórica dessa aula, quanto as nossas atividades práticas estarão em torno aí desse momento, desse movimento em torno da sala de aula. Então, sempre pensando em gêneros textuais, em eixos de ensino, em práticas efetivas com o uso da linguagem. Bom, agora nós vamos ao resumo da nossa aula, observar algumas questões relacionadas a esse encontro especificamente. Bom, então, como competência da unidade número 1, nós vamos compreender os conceitos relacionados a gêneros textuais e suas implicações no ensino de língua portuguesa. Vamos também reconhecer as características das modalidades linguísticas oral e escrita, identificando suas diferenças e semelhanças. E, por fim, estabelecer relações entre os conceitos teóricos estudados e as práticas de linguagem cotidianas. Então, nesta unidade, nós vamos tratar da importância de considerar o conceito de gênero textual como o eixo norteador do ensino de língua portuguesa. Para tanto, observaremos as características teórico-práticas dos gêneros e de sua inserção como objeto do ensino. Então, ao longo dessa nossa primeira unidade, nós vamos trabalhar com os conceitos relacionados aos gêneros discursivos e também pensar um pouquinho nessa questão prática. Como é a nossa aula inaugural, né, dessa disciplina, nós vamos, então, trabalhar alguns conceitos importantes, né, as características dos gêneros, a sua implicação no ensino e pensar um pouquinho também nas diferenças e familiaridades entre os eixos de escrita e oralidade, porque nós estaremos aí ao longo de toda a disciplina tratando dessas particularidades. Então, trata-se de uma disciplina prática, vamos relembrar, vamos resgatar algumas questões de sala de aula, trarei também alguns exemplos de situações de sala de aula que eu vivi e que são recorrentes quando nós pensamos no ensino fundamental e médio, então sempre pensando aí no eixo de ensino de língua portuguesa, né? De forma interdisciplinar, contemplando aí as modalidades possíveis. Bom, vamos começar então a nossa aula contextualizando então essa discussão. O que nós vamos tratar particularmente hoje? Primeiramente, o que são os gêneros discursivos? Como é realizado o trabalho docente via gêneros discursivos? E quais são as semelhanças e diferenças entre oralidade e escrita na prática social? Então, o nosso grande objetivo aqui, nesse momento,
é responder a esses 3 questionamentos, entender o que são gêneros, qual é sua aplicabilidade na sala de aula e, por fim, compreender um pouquinho sobre as diferenças e semelhanças dos eixos de escrita e oralidade, porque elas acabam aparecendo na maior prática, na maioria das vezes, nas práticas sociais. Agora sim, vamos começar então com o conceito de gênero discursivo. Bom, primeiramente, para que a gente possa entender um pouquinho, claro que na disciplina de metodologia do ensino de língua portuguesa, essa questão ela já foi abordada, né? Brevemente eu dei essa apresentação a você, mas a gente vai dar uma retomada aqui, porque esse conceito do gênero, ele vai aparecer aí ao longo do seu percurso acadêmico. Então, eu trago aqui um fragmento do Marcuski, que é um dos estudiosos dos gêneros textuais. Vamos lá? Bem, segundo Marcuski, então, partindo do pressuposto básico de que é impossível se comunicar verbalmente, a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente, a não ser por algum texto, essa posição defendida por Bakhtin e também por Broncar é adotada pela maioria dos autores que tratam a língua em seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em suas peculiaridades formais. Então, isso aqui é importante. Quando a gente começa a observar a teoria dos gêneros discursivos, nós estamos observando a língua na sua materialidade discursiva, ou seja, no texto, no gênero, naquela interação verbal. Gênero discursivo nada mais é do que uma enunciação, uma interação que é realizada por inúmeros indivíduos de uma sociedade. E esses gêneros, eles são agrupados, claro, de acordo com as características e de acordo com os seus objetivos comunicativos. Quando a gente trabalha o gênero em sala de aula, nós estamos pensando nessa materialidade, não na gramática, não na estrutura desse texto em termos de orações subordinadas, coordenadas. Claro que a gente vai analisar isso posteriormente, mas inicialmente nós tratamos dessa linguagem como necessária para que uma comunicação aconteça. E aí é importante a gente distinguir apenas a questão da terminologia. Broncar, Dawes e Chinili, o pessoal, né, Marcuski, o pessoal da Universidade de Genebra, eles vão tratar mais a respeito do gênero textual, porque eles têm essa abordagem mais ligada ao texto, né, à materialidade em sala de aula. O Bakhtin, ele não fala em gênero textual, ele fala em gênero discursivo, porque ele considera a interação social como uma prática do cotidiano, né, e claro, de cada uma das esferas sociais. Então, pode ser que em alguns momentos eu fale gênero textual, outros discursivos, mas na verdade nós estamos falando dessa essência que é a prática social materializada por meio da linguagem. Okay? Bom, dando continuidade, vamos então entender o que são gêneros discursivos. Para Bakhtin, qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Quando o Bakhtin, então, ele fala que os gêneros, né, esses enunciados, eles são relativamente estáveis, ele está pensando o quê? Nas características desse gênero, mas ele também está pensando na individualidade. Porque quando ele fala que eles são relativamente estáveis, quer dizer que pode haver algum momento que essas características elas não seguirão o mesmo padrão. Até porque, se os enunciados eles são materializados pela linguagem, a linguagem ela se modifica socialmente. Conforme a nossa sociedade vai se transformando, vai evoluindo, vai acompanhando as mudanças históricas, sociais, econômicas, a linguagem ela também se modifica. Tanto que a língua portuguesa que nós falamos hoje é uma língua muito distante, não muito distante, mas um pouco diferente do que era falado, por exemplo, há 2 séculos atrás.
Então, essa mudança social, ela acaba sendo incorporada na linguagem, uma vez que nós nos comunicamos por meio das linguagens. Então, é fundamental que a gente entenda que esses gêneros, eles não são forminhas prontas que a gente só pede para o aluno reproduzir. A gente fala do gênero em sala de aula para que a gente insira as práticas reais com o uso da linguagem no contexto de aprendizagem e que o aluno observe a língua e o uso dessa língua de uma forma mais dinâmica, que a gente não fique ensinando língua portuguesa só por meio da frase, por meio das palavrinhas isoladas. Claro que existe um momento que nós precisamos destinar a nossa aula a essas situações, mas sempre de modo contextualizado, partindo da ideia de que essa linguagem, ela é usual, ela não é uma regra específica para aquela palavra, sim, faz parte ali do nosso contexto cotidiano e que a cada situação comunicativa nós vamos ter que fazer seleção de alguns recursos linguísticos. Vamos voltar ao quadro. E aí o Bakhtin também diz que os gêneros materializam, então, essas interações construídas socialmente nos mais diversos campos de atividade humana. Isso mostra também que a gente não vai ensinar o gênero formal apenas, né? Os gêneros discursivos não vão tratar somente da linguagem formal. Pelo contrário, né? Em todo momento nós estamos produzindo gêneros discursivos. Em alguns momentos orais, outros momentos escritos, outros momentos multimodais, ou seja, misturando aí várias linguagens, e tudo isso vai fazer com que a linguagem se molde àquela situação comunicativa. Dando sequência, agora eu trago para você um fragmento do Bakhtin que dá uma ideia, né, traz aí uma definição de como que a língua é empregada na sociedade. E aí o Bakhtin vai dizer o seguinte: o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelos estilos da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional, estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinadas pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Então, nesse fragmento, o Bakhtin vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de nós observarmos esses enunciados, né, que são proferidos de todos os campos de atividade humana e que vão ter algumas regularidades, estarão ligados por meio dessas três características. E o mais legal, né? Essa teoria do Bakhtin, ela é da década de 20, né? Mais ou menos nessa década que o Bakhtin produziu seus livros, mas ela chega aqui ao Brasil, né? Ela vai circular na esfera acadêmica por volta da década de 80. Então, nesse período, o ensino ele era muito gramatical. Nós falamos um pouquinho desse trajeto, desse percurso do ensino da língua portuguesa. E com essa visão, né, de que a língua se constrói em enunciados orais e escritos, nós acabamos incorporando aí outras questões de linguagem que vão muito além da gramática. Então, isso é muito importante mesmo para nossas teorias linguísticas e para o nosso processo construtivo aí de metodologias. Bom, dando sequência, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre as esferas sociais. Aqui eu trago alguns, né, exemplos, né, de esfera jurídica, humorística, jornalística, entre outras, que são, na verdade, alguns dos locais nos quais nós empregamos a linguagem. Ou seja, nós estamos em atuação nessas diversas esferas comunicativas e os gêneros vão se concentrando nessas esferas, segundo os seus objetivos comunicativos. Então, por exemplo, temos a esfera artístico-literária. Que gêneros discursivos vão aparecer nessa esfera? Gêneros que trabalham com a ficção, com a arte, com a expressão artística. Então,
o livro, né, o romance, os contos, os poemas, a canção, o videoclipe, esses gêneros que trabalham, né, com essas modalidades artísticas, têm um objetivo comum, que é entreter, que é transmitir um sentimento. Então, os gêneros eles acabam sendo diferentes, mas se agrupam porque seus objetivos comunicativos são próximos em cada uma dessas esferas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos gêneros discursivos. Antes de adentrarmos as características, nós precisamos relembrar a importância das condições de produção. As condições de produção são elementos que permeiam todo discurso, orientando e possibilitando construir um panorama do contexto e da situação em que foi realizada a interação social. Bom, mas professora Andressa, por que nós precisamos conhecer as condições de produção de um gênero discursivo? Bem, primeiramente porque essas condições de produção, elas são importantes tanto para o processo de leitura quanto de produção desse gênero. Em termos de leitura, porque quando nós conhecemos de onde esse texto vem, quais são os elementos que estão permeados nessa construção, nós conseguimos entender um pouco melhor qual é a situação comunicativa que está sendo elaborado. E a mesma coisa para a produção de um texto. Quando nós vamos para a sala de aula e nós orientamos o nosso aluno a produzir uma redação sobre as férias, nós estamos deixando essa situação, né, essa produção de texto, muito livre. Nós não temos um parâmetro, o nosso aluno que vai produzir esse texto também não tem. E aí, quando nós estabelecemos qual é a situação comunicativa, então, olha, vocês vão produzir um resumo sobre o filme que nós assistimos na aula passada para contar, né, por meio da sua voz, o que esse filme tratava. Mas é importante, é um resumo, então não pode haver julgamento de valor. Quando nós fazemos esse estabelecimento, e aí nós entendemos qual é a condição de produção de um resumo, nós entendemos o contexto no qual aquele texto está inserido, nós temos um olhar mais real sobre a prática social em questão. Então, por exemplo, né, isso inclusive é uma prática que eu realizei em sala, trabalhando com canções tropicalistas. Não tem como falar de canção tropicalista sem fazer um resgate histórico, porque o Caetano, Gilberto Gil, os Mutantes, o Tom Zé, todos esses artistas envolvidos na Tropicália, eles estavam imersos num processo cultural durante o regime militar. Então, haviam novas descobertas musicais, havia uma censura artística. Então, as suas canções são permeadas de elementos que caracterizam aquela época. Diferentemente, se a gente pega, por exemplo, canções do rock da década de 80, que é um outro contexto histórico, um outro contexto político. Então, tudo isso influencia na produção de sentido desses gêneros. Vamos observar quais são as condições de produção. Bem, nós temos então como elementos das condições de produção o locutor, que é a posição social de autor e de produtor do texto, no caso é quem produz o texto. Temos o interlocutor, que é para quem se produz o texto, é o nosso público-alvo, aquele para quem a gente está produzindo esse texto e pensando nos mínimos detalhes que farão a diferença para que essa comunicação ocorra. Temos também a finalidade, que é o objetivo, né? O porquê eu produzo aquele texto. O veículo, que é a forma de enviar o texto para esse público, né? Hoje, inclusive, nós temos aí formas, inclusive, digitais de se enviar o texto. Contexto, que são essas informações sócio-históricas e culturais que permeiam o texto, que é o caso que eu, inclusive, dei como exemplo das canções tropicalistas, né? O contexto é pensar, né, naquele momento histórico, momento político que estava em torno ali das canções. E o lugar de circulação, que é a esfera social na qual vai circular esse texto. Então, observando essas características, nós temos uma visão mais ampla do que seria essa situação comunicativa que vai ser trabalhada em sala de aula, ou então, enquanto leitores, que nós estamos ali buscando sentido. Vamos dar continuidade? Bem, agora vamos falar então sobre as características dos gêneros discursivos.
né? Nós temos 3 características, como o próprio Bakhtin apontou naquele fragmento que eu trouxe para você. É o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo ou as marcas linguístico-enunciativas. Você já viu, né, essa definição de gêneros discursivos em outras disciplinas, incluindo outras práticas pedagógicas, metodologia do ensino de língua portuguesa, mas é importante a gente dar uma retomada. Nunca é demais dar uma retomada nessas características que vão acompanhar aí a nossa prática docente. Vamos lá. Bom, então, a primeira característica é o conteúdo temático, né, que é um objeto de sentido e interacionalmente construído, ou seja, é o assunto que aborda o gênero. E quando a gente fala que esse gênero, né, que esse assunto, ele é construído interacionalmente, é porque é no momento da interação social que esse assunto ele vai surgir, né? Eu sempre dou o exemplo do jornal. O jornal ele tem um assunto que é o cotidiano. Então, aquilo que está mais em destaque no momento, por exemplo, nossos jornais estão cheios de notícias sobre política, porque é um assunto que é muito recorrente e que tem, né, muito público, tem muitas pessoas querendo saber a respeito desse assunto. Mas vamos imaginar que dentro dessa atualidade aconteça, por exemplo, uma catástrofe natural. Imediatamente, os jornais vão fazer com que esse assunto se transforme, justamente porque a necessidade comunicativa exigiu que isso ocorresse. Agora vamos pensar um pouquinho na construção composicional. Bem, quando nós falamos em construção composicional, nós estamos pensando na estrutura do gênero. São os elementos da organização textual. Por exemplo, no poema, sabemos que a construção do texto por meio de estrofes, divididas em versos, com rimas, são elementos que delimitam a forma do gênero em questão. Pensando aqui, claro, naquele poema tradicional, porque você poderia virar e falar, ah, professora, mas Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa não trabalham com esse modelo. Exatamente, porque nós temos outras modalidades de poema que inclusive são reflexo, né, são transformações decorrentes das condições de produção desses autores. E aí que é legal, porque a gente consegue observar, quando a gente retoma um pouquinho, né? Ah, vamos fechar os olhos e imaginar a estrutura do gênero poema. Esses elementos que a gente relembra, eles são a construção composicional. É ele que mostra essa estrutura e faz, principalmente, que a gente consiga diferenciar o poema de um conto, de uma carta, de um artigo de opinião, de uma receita, porque todos esses gêneros são situações comunicativas diferentes e que têm estruturas diferentes também. Então, esse é o papel da escola, mostrar para o aluno, não que ele decore ou que ele fique reproduzindo essas estruturas, mas que ele tenha noção dessas estruturas, que ele saiba produzir variados gêneros, até para que ele consiga identificar quando é um ou quando é outro. E, principalmente, qual é a relação dessa estrutura com o objetivo comunicativo. Isso está muito presente, assim como a próxima característica que nós vamos observar, que é o estilo, né, ou conhecido também como marcas linguístico-enunciativas. Bem, quando a gente fala em marcas linguístico-enunciativas, nós estamos pensando, então, nas características da língua e do enunciado. Então, são aquelas escolhas lexicais, gramaticais, sintáticas que o gênero exige ou que o autor adota. O estilo da linguagem e de seus elementos são adequáveis ao gênero, mas é importante considerar também a individualidade do autor. Ela pode ser incorporada ao gênero. Quando nós falamos nas marcas linguístico-enunciativas, né, essas escolhas lexicais, gramaticais, sintáticas, elas estão relacionadas, então, ao emprego da língua. Como que nós vamos selecionar os recursos linguísticos para mobilizar um determinado enunciado? Então, por exemplo, se eu vou produzir um seminário para uma palestra, eu preciso mobilizar recursos linguísticos orais, recursos da língua, né, expressões faciais e corporais, linguagens diversas para que essa comunicação aconteça.
Então, se é uma palestra, eu sei que essa linguagem ela vai ser formal. Então, eu preciso pensar em aspectos gramaticais, um vocabulário adequado a esse público. Agora, se eu vou dar uma aula de música para crianças de 6 anos, aí eu também tenho que pensar em mobilizar linguagens adequadas. Eu preciso pensar que o gênero é a aula, então eu preciso fazer com que haja construção de conhecimento. Mas como esse público é infantil, eu sei que eu vou ter que relacionar, por exemplo, ludicidade, brincadeiras. As músicas que eu vou levar têm que ser adequadas à faixa etária. Então, tudo isso é pensado por conta do gênero em questão e também das condições de produção. Ou seja, o meu olhar sobre para quem e por que eu vou produzir aquele texto. Então, essas 3 características fazem com que esse gênero discursivo, então, tenha algumas regularidades, que ele se torne diferente em cada situação comunicativa. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças da oralidade e escrita. Bom, primeiramente vamos entender, né? Eu trago aqui inclusive um fragmento do Marcuschi e da Dionísio, na qual esse fragmento vai falar um pouquinho sobre o papel da língua, principalmente quando a gente entende essa língua construída socialmente, que é a concepção de linguagem interacionista, que é essa que é pregada inclusive pelos documentos oficiais que normatizam a nossa prática em sala de aula. Bom, o que esses autores vão dizer a respeito da língua? Eles vão dizer que a língua ela é uma prática social, que organiza as ações do homem, ou seja, é a língua, é a linguagem que vai fazer com que essa ação humana ocorra de modo organizado e ocorra de modo que as outras pessoas compreendam e participem dessa prática social. Continuando, seja na modalidade oral ou escrita, ela tem uma natureza interativa, ou seja, sempre que produzimos um discurso, o direcionamos a alguém. Esse funcionamento interativo não é exclusivo dos diálogos orais, ele está presente também na escrita. Assim, de acordo com os autores, mais do que um comportamento individual, a língua, é atividade conjunta e trabalho coletivo, contribuindo de maneira decisiva para a formação de identidades sociais e individuais. Então, entender o papel da língua como um fato social, né, como uma prática social, nos ajuda muito a compreender esse papel de mobilizar, né, que a língua ela tem um sistema, ela tem algumas regras, né, dependendo de onde ela for empregada, mas mais do que isso, ela é um recurso para que a gente consiga se comunicar, para que nós possamos interagir uns com os outros. E isso tanto pela oralidade quanto pela escrita. Quando nós produzimos um texto escrito, nós estamos dialogando também com esse leitor que vai receber esse texto. Então, por isso que nós temos que entender a linguagem como interacionalmente construída, né? Ela vai se moldando, a gente seleciona os recursos a cada momento comunicativo. Tendo isso em mente, vamos pensar então algumas diferenças e semelhanças entre a oralidade e a escrita. Primeiramente, o texto oral. Os textos orais possuem mais dinamicidade. Quando nós falamos em mais dinamicidade, quer dizer que por mais que a gente elabore o discurso previamente, nós estamos sempre dinâmicos. Por exemplo, essa teleaula aqui, claro que ela é pensada nos mínimos detalhes, mas na hora que eu vou me expressar, os meus recursos visuais, os exemplos que eu apresento, tudo isso é muito dinâmico, né? Diferente se eu estivesse, por exemplo, lendo todo esse texto. Né, pareceria que eu estava, apresentaria mais um certo controle, né? Ficaria estático, não pareceria uma interação social efetiva. Então, por isso que a língua ela é dinâmica, né? Nessa situação real de expressão de ideias, de comunicação, que a gente vai mobilizando os recursos linguísticos, consciente e inconscientemente também. Vamos voltar ao quadro. Bom, além disso, o texto oral, né, os textos orais, eles não possuem processo de revisão, né, diferente da escrita, né? Quando a gente
se pronuncia, a gente se comunica oralmente, nós não temos essa possibilidade de revisão. Então, por exemplo, se eu pronuncio alguma palavra errada ou engasgo no meio da palavra, eu tenho que voltar, parar o discurso para fazer essa correção e retomá-lo. Diferente da escrita, que eu estou ali naquele momento, eu posso revisá-lo e enviar da forma que eu quero, né, ali no final. A linguagem oral, ela não tem disso. A gente tem que se comunicar e fazer as correções no momento efetivo do diálogo. Vamos ao quadro novamente. E, por fim, os textos orais possuem especificidades das variedades linguísticas, né? Social, regional ou histórica. Então, claro que as nossas variedades vão estar aplicadas na nossa linguagem, né? A forma como nós pronunciamos os sons, os léxicos, né? Os termos que são muito particulares de cada região. Então, isso tudo vai ser incorporado na nossa fala. Ainda que a gente tenha que tente estabelecer alguma correção, algum controle, esses aspectos da variação linguística, ele vai aparecer. Tenho certeza que você se recordou agora da aula de sociolinguística, que fala um pouquinho sobre isso, né? O papel da oralidade, desses aspectos orais na nossa comunicação. Vamos dar sequência. Bom, agora então vamos pensar um pouquinho no texto escrito, que também tem as suas particularidades. Bom, primeiramente então, quando a gente fala no texto escrito, é importante lembrar que ele é planejado. Isso quer dizer que ele possui a possibilidade de revisão. Ele não possui o mesmo dinamismo da fala, justamente porque, como há um planejamento, então tudo é muito controlado. E, normalmente, solicita o emprego da norma padrão da língua. Normalmente, porque nós sabemos que existem vários enunciados, gêneros discursivos que podem ser produzidos informalmente. Então, algumas regras não são necessárias. E é, sem dúvida, regido pelas normas ortográficas, né? Justamente. O controle, né? A grafia correta dessas palavras. Então, a gente aprende ortografia, a gente reproduz, trabalha ortografia em sala de aula justamente por isso, porque quando nós empregamos a escrita, nós precisamos desse padrão, porque senão não há comunicação. Por isso que há um padrão mais organizado na escrita. Principalmente que, por exemplo, na escrita nós não temos a dinamicidade, a entonação que nós temos na oralidade. Então, se nós precisamos usar um efeito um recurso, né, um efeito de sentido da oralidade, a gente tem que recorrer ao quê? A pontuação, aos recursos gráficos, à acentuação, sempre para destinar essas características da dinâmica oral. Então, a escrita ela precisa mesmo ter um controle e algumas regras que são, na maioria das vezes, aplicáveis à escrita e, em alguns momentos, na fala, isso se perde. Dando sequência, vamos pensar um pouquinho, então, no tratamento didático que é dado à questão do erro, né? Entende-se por regras gramaticais as especificidades do sistema linguístico em seus usos. Regras não existem apenas para regular o uso culto da língua. Ao contrário, todos os usos da língua são submetidos à aplicação de regras. Então, quando a gente falar em regras gramaticais, normalmente a gente pensa no quê? Na gramática tradicional da língua portuguesa, aquele sistema de regras escolar. Na verdade, a regra gramatical ela vai ser determinada pela situação comunicativa. Então, não necessariamente uma regra gramatical é o emprego da gramática sistematizada, mas sim do que a língua precisa ser, quais os recursos da língua eu preciso mobilizar para que eu consiga me comunicar. E aí eu trago um fragmento do Marcos Banho que diz o seguinte: quando se trata de língua, só se pode qualificar de erro aquilo que comprometa a comunicação entre os interlocutores. Ou seja, o ensino de português não pode basear-se apenas na gramática tradicional. Isso só para a gente destacar, porque normalmente a gente entende como erro, como norma, tudo relacionado à nossa gramática tradicional, aquela gramática sistematizada de regras, né, que normalmente é empregado principalmente na escola. Porque, claro, é papel da escola ensinar a gramática, mas não só
a gramática tradicional. As outras características, o uso efetivo da língua, ele é muito mais importante. Até porque só com gramática a gente não produz texto. A gente precisa mobilizar outros conhecimentos também. E aí, para finalizar, né, esse momento falando um pouquinho da oralidade e da escrita, sem dúvida há essa supervalorização da gramática. E aí a Antunes ela vai dizer o seguinte: se língua e gramática não se equivalem, saber gramática não é suficiente para uma atuação verbal eficaz. De fato, um dos maiores equívocos consiste em se acreditar que o conhecimento da gramática é suficiente para se conseguir ler e escrever com sucesso os mais diferentes gêneros de textos, conforme as exigências da escrita formal e socialmente prestigiada. Então, isso junto com toda essa discussão que nós realizamos, que a linguagem é mobilizada para a situação comunicativa, que esses enunciados eles podem ser tanto orais quanto escritos. Tudo isso precisa ser considerado para que a gente não se restrinja à prática da gramática tradicional em sala de aula. Outras questões precisam ser trabalhadas. E é isso que a gente vai continuar tanto nessa primeira unidade quanto nas demais aulas, né? É importante que a gente pense nesse padrão da gramática, da língua, para que em determinadas situações isso seja empregado, mas a gente também não pode desvalorizar e desconsiderar as demais práticas, ok? Bom, vamos para a nossa primeira atividade desse momento, né, da unidade número 1, que é a seguinte: pensando no conceito e nas características dos gêneros discursivos, como o ensino de língua portuguesa pode ser conduzido tendo os gêneros como objetos de ensino. Então, como que a gente pode conduzir aí o ensino de língua portuguesa tendo os gêneros como objeto de ensino? Aguardo sua contribuição, não se esqueça de mandar com o nome do polo e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, pessoal. Agora estamos aqui com o Renan, nosso intérprete de Libras, e dando continuidade, nós vamos verificar então a contribuição do Paulo Jacobina, que diz que os objetos de ensino devem ser trabalhados dentro dos gêneros, enfatizando a função sintática e os efeitos de sentido, exercitando a produção, a capacidade opinativa e oralidade. Então, é uma ótima contribuição, né? Sem dúvida, trabalhar a função sintática, os efeitos de sentido, são alguns desses recursos, dessas possibilidades de trabalho. Mas aí, o que vai ser definido? Quando a gente pensa em eixos de ensino, a gente tem que observar o que aquele gênero oferece enquanto recurso linguístico para ser trabalhado. E agora chegou uma contribuição do Alagoas que diz o seguinte: o ensino pode ser conduzido no sentido de uma melhor metodologia para o desenvolvimento das habilidades leitoras. Ótimo, né? Um dos eixos principais do ensino da língua portuguesa é a leitura. Muito bem, pessoal. Obrigada pelas contribuições. Daqui a pouquinho a gente tem mais atividade, mas agora vamos dar continuidade à nossa discussão. Vamos falar um pouquinho sobre o ensino de gêneros discursivos. Claro que quando a gente fala nesse ensino de gêneros, né, parece que a gente fica repetindo a mesma coisa em todos os momentos, mas é porque é importante a gente considerar essa fundamentação teórica, né? O que os documentos oficiais apontam. Então, a primeira questão é a proposta de um ensino interacionista. Quando a gente pensa em inserir os gêneros discursivos em sala de aula, nós estamos pensando nisso, em inserir nesse contexto de ensino-aprendizagem as práticas sociais. E aí, um ensino baseado, então, na concepção interacionista de linguagem prevê uma prática pautada nas práticas sociais reais. A linguagem e sua configuração em cada situação comunicativa, ou seja, o uso real da língua. Então, quando a gente leva o gênero para a sala de aula, por mais que a gente didatize esse gênero, transforme ele num objeto de ensino-aprendizagem, nós estamos veiculando práticas que realmente acontecem na sociedade. Ai, professora, mas o gênero conto, ele é uma prática social? Claro que sim, pode ser que não tão recorrente quanto uma carta, quanto uma receita, quanto um bilhete, mas é uma prática social, ela tem um locutor, tem um público-alvo. Ela aconteceu, inicialmente os contos eles eram orais para contar, né, narrar histórias, mas depois ele se transforma para uma vertente escrita, mas todos os gêneros textuais são práticas sociais, são dialógicas, né, porque interagem com outros textos, com outros interlocutores, então tudo isso para mostrar essa mobilidade da língua, que nós vamos selecionando, mudando aqui e ali, de acordo com cada uma dessas práticas reais de uso. Bom, aí o que a Base Nacional Comum Curricular, ela aponta sobre essa inserção, esse ensino interacionista? Bem, a BNCC vai dizer que o texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro da BNCC para a língua portuguesa. Mas não apenas o texto em sua modalidade verbal. Nas sociedades contemporâneas, textos não são apenas verbais. Há uma variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, o sonoro, o que se denomina multimodalidade de linguagens. Então, antigamente, faz um tempinho já, na década de 90, os eixos, né, de ensino, as ideias norteadoras, elas eram relacionadas ao quê? A prática do gênero discursivo, da linguagem verbal. Pouco se falava ainda em multimodalidade, mas hoje, por conta da expansão tecnológica, dessa experiência diária que nós vivenciamos com o uso da tecnologia, das linguagens múltiplas, essa questão da multimodalidade está muito envolvida na prática metodológica, né? Não só de língua portuguesa, né? Em todas as áreas de conhecimento. Mas a BNCC, ela vai abordar, então, que o centro norteador mesmo da prática em sala de aula é o texto, em suas
variadas modalidades. Então, pensar nessa proposta interacionista é pensar em inserir esse gênero em sala de aula. Professora, mas qual que é a diferença entre gênero e texto? Bom, o gênero discursivo, ele representa uma interação social e o texto é a verbalização, na verdade é a materialização dessa prática social, seja por meio da linguagem escrita, por meio da linguagem oral, por meio da linguagem não verbal também. Então é um momento onde essa linguagem ela é organizada para transmitir conhecimento. O gênero, ele é, claro, né, materializado por meio do texto, mas ele é essa interação social com suas características, os seus veículos. Então, na verdade, não há gênero sem texto, né? Os dois estão imbricados aí nesse processo de materializar a linguagem na situação real de uso. Dando sequência, vamos falar agora sobre o PCN, né? O que os parâmetros curriculares nacionais falavam, né? Falam sobre essa prática em sala de aula. Professora, mas se nós estamos agora no momento da BNCC, a gente ainda considera as ideias que são destacadas nos PCNs? Claro que sim, pessoal. Quando nós falamos no PCN, apesar de hoje ele não ser esse documento norteador, o PCN, ele sem dúvida é a fonte inicial para que os outros documentos posteriores fossem produzidos, né? As diretrizes nacionais, a BNCC, os dois documentos bebem, né, vamos dizer assim, né, eles se relacionam o que já havia sido apontado no PCN. Então, é um documento muito importante que a gente vai utilizar, assim, para sempre, mesmo que seja como documento histórico, para ver de onde, né, qual foi o ponto de partida dessas ideias diferenciadas para o ensino de língua portuguesa, claro, no nosso contexto. Vamos dizer o que o PCN diz. Bom, então, o PCN diz que se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase, que descontextualizadas pouco tem a ver com a competência discursiva, que é a questão central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, mas isso não significa que não se enfoque em palavras ou frases nas situações didáticas específicas que o exijam. Então, isso é muito legal, né? Porque normalmente a gente diz assim, vamos trabalhar com gênero. E aí, o que acontece? Tudo que era trabalhado até então para de existir e a gente só fala de gênero. Não é assim, né, pessoal? Nós temos que ter em mente, principalmente em sala de aula, que o que está dando certo a gente vai continuar realizando. Ou seja, tem um momento da aula de língua portuguesa que pode ser que a gente precise mobilizar uma frase, tirar uma palavra do contexto para trazer um conteúdo ou outro que o aluno precise. A questão fundamental aqui é que as nossas práticas em sala de aula não podem ser conduzidas todas por essa prática descontextualizada. Mas uma vez ou outra, claro que a gente vai precisar fazer esse ensino, né, normativo, para dar um exemplo, para mostrar melhor alguma situação de aprendizagem. Mas ainda assim, né, o texto ele é a unidade de sentido e a unidade de ensino. Esse apontamento, é essa a defesa que os documentos oficiais fazem em torno dessa prática. Bom, vamos observar agora os gêneros como objetos de ensino. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de um gênero que eu particularmente amo trabalhar e que permite uma constituição de sentidos muito grande, que é a tirinha, né? O quadrinho, né? As HQs, a charge, todos esses gêneros multimodais que misturam, né? Integram a linguagem imagética com a linguagem verbal, são bem interessantes para a gente fazer esse trabalho pedagógico. E aí a gente tem aqui, então, uma tirinha do Chico Bento, do Cascão, desculpem. E aí o Cascão vai dizer, a mãe do Cascão diz o seguinte para ele ali no primeiro quadrinho: cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. E aí no seguinte ele diz, tá bem, mãe. E ele entra com as mãos. Isso é muito legal, porque a gente vai mobilizar aí o efeito de humor, os efeitos de sentido,
a gente vai trabalhar com a questão do dialogismo, né? Porque quando ela diz ali, cuidado com os pés sujos, e ele entra com as mãos, e a presença aqui dessas mãos sujas, né? Elas são atribuídas justamente pela representação do personagem. Então, olha quantos recursos a gente pode fazer, pode trabalhar com este elemento. E aí eu trouxe para vocês aqui na câmera de documentos alguns livros que trazem um pouquinho alguns outros elementos, né? Alguns outros textos, práticas pedagógicas, enfim, que trazem esses elementos. Então, por exemplo, este aqui, que chama Escola Conectada, os Multiletramentos e as TICs, é da Roxane Rojo, ela é da Unicamp e ela tem vários livros que trazem essas propostas. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui os títulos desses textos, a gente tem gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin, multiletramento, diferentes formas de ser mulher na hipermídia, fanfics, Google Docs, a produção textual colaborativa. A gente vai ter outros gêneros aqui, ó, outras propostas. Aí, trouxe vários livros para vocês darem uma olhadinha, que são boas indicações de leitura, principalmente para quem se interessa na área dos gêneros discursivos, tá? Ou textuais. Esse aqui, que ele é produzido ali pelo Melren Bonini e a Desirê Motarrote, ele também vai trazer algumas partes, né? Principalmente essa parte final aqui, a gente tem ali, ó, parte 3, abordagens sociodiscursivas. Então, a gente tem uma discussão de vários professores que são do Círculo de Bakhtin, trabalham com esses variados gêneros. Aqui também, né, até o gênero discursivo como componente de Manguenot, que vai entrar um pouquinho na análise do discurso. E esse aqui também que é bem legal, que chama Gêneros Textuais e Ensino, que é organizado pela Dionísio, pela Machado e pela Bezerra, que também são autoras que trabalham bastante com gêneros textuais. E aí, esse livro é bem legal porque ele vai trazer suportes teóricos e práticas de ensino. Então, olha que legal. A gente tem aqui, ó, gêneros textuais, definição e funcionalidade, então vai entrar um pouquinho na teoria, ensino de língua portuguesa, então vai falar um pouquinho sobre os gêneros no ensino, tem até ali uma abordagem de ensino de língua portuguesa, gêneros jornalísticos, elaboração de material didático para o ensino ali, ó, de francês, o chat educacional, olha que interessante. Aqui, esse livro, ele é de 2010, diz que é um gênero emergente. Hoje, em 2019, o chat educacional, ele já é uma prática extremamente conhecida. Então, olha como que as práticas se transformam também. O gênero quarta capa do inglês, aqui tem outros, ó. O gênero canção, então, esse aqui eu adoro porque eu, né, particularmente, eu trabalhei com canção no meu mestrado. E esse autor, o Nelson Barros da Costa, ele estuda bastante a canção em língua portuguesa. Tem pouquíssimas coisas publicadas sobre canção, e esse é um dos poucos autores. E agora tem a minha dissertação de mestrado também. Bom, e aí gêneros textuais da mídia escrita e ensino. Então, a gente tem ali, ó, verbetes, resumos, frases, notícias e artigos de opinião, entrevista, quadro a quadro, né, história em quadrinhos, carta do leitor na sala de aula. Então, alguns exemplos, né, de textos, de livros que trazem essas propostas. Então, se vocês buscarem na biblioteca, nas livrarias e na internet, vocês vão encontrar muitas propostas que trabalham com o gênero, porque isso vem sendo discutido desde a década de 90, então tem muita coisa boa produzida e até propostas aí para vocês treinarem e aplicarem em sala de aula. Bom, agora nós vamos visualizar uma situação, problema que envolva esse momento nosso aí de discussão. Bom, então, um professor de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental propôs aos alunos que explorassem alguns gêneros textuais da esfera jornalística. Para tanto, dividiu a sala em 4 grupos, definiu o tema a ser trabalhado, que é preconceito, e indicou para que tipo de mídia, em que formato, cada grupo produziria o trabalho.
Para desenvolvê-lo, os alunos devem partir de uma notícia ou acontecimento real envolvendo o tema. E aí, a partir desse texto inicial que vai abordar o tema que é preconceito, o grupo 1 vai ter que trabalhar com reportagem curta em telejornal. Então, aqui é legal, porque é um gênero que vai trabalhar aí com multimodalidade de linguagem, né? O grupo 2 vai trabalhar com artigo de opinião em jornal impresso. Então, já vai usar um pouco mais a linguagem escrita. O grupo 3 vai trabalhar com editorial em programa jornalístico, mais especificamente no rádio. Então, vai aqui resgatar muito mais o conhecimento oral, esse conhecimento de um texto, claro que vai ser previamente construído, mas de uma forma mais específica. E o grupo 4, comentar em vídeo do YouTube, que é extremamente cotidiano, extremamente pertinente aí ao contexto no qual nós estamos inseridos. E aí, pensando nisso, né, nesse tema que é preconceito, né, voltado à esfera jornalística, e cada grupo trabalhando um desses gêneros discursivos, algumas questões então precisam ser pensadas. Primeiramente, o que precisa ser oferecido aos alunos para que eles possam realizar suas tarefas? Então, qual é o conhecimento que precisa ser oferecido, precisa ser mediado para que os alunos consigam realizar as suas tarefas? Outra questão: de que modo os conceitos sobre os gêneros discursivos são necessários para uma atuação, uma prática docente como essa? Afinal de contas, saber o que é um gênero discursivo, conhecer cada um desses gêneros, por que esse conceito, então, ele é importante para uma prática contextualizadíssima como essa? E ainda, a proposta atende ao ensino de gêneros conforme os documentos oficiais apontam? Então, só resgatando no slide anterior, olha que interessante, a gente tem ali 4 gêneros diferentes, foi definido um tema e definida a ideia introdutória. Então, isso aqui já mostra o quanto essa prática ela é contextualizada, ela é bem planejada, organizada. Mas vamos pensar então, afinal de contas, como que a gente vai mobilizar esses conhecimentos? Bem, então nós temos algumas questões a pensar, né? Para solucionar esse desafio, o que é necessário? Primeiramente, compreender o conceito de gêneros textuais. Quando a gente entende o que é um gênero textual, fica muito mais clara a elaboração desse processo. Por quê? Se esses alunos eles vão vivenciar a linguagem na prática, o professor ele precisa fazer com que práticas sociais, que são recorrentes, sejam integradas a esse processo de ensino-aprendizagem. Esse professor do 9º ano, ele foi muito perspicaz, porque ele trouxe modalidades de linguagem diferente. Ele trouxe a linguagem televisiva, a rádio, trouxe a internet e a impressão. Então, ele já trouxe aqui mobilizações, né, esferas sociais diferentes. Isso faz com que os alunos percebam essa esfera jornalística, onde que essas notícias, né, esses gêneros informativos circulam. Então, esse professor, ele tem um conhecimento do que são esses gêneros textuais e como que isso pode ser mobilizado em sala de aula. Vamos voltar ao quadro. Uma outra questão importante é considerar o conceito de modalidade, uma vez que os alunos trabalharão com gêneros orais e escritos. Então, por que isso aqui é importante? Bom, quando a gente vai trabalhar gêneros orais e escritos, é muito importante que a gente lembre, então, que essas modalidades, elas são diferentes. É diferente da gente produzir um texto jornalístico, informativo, para o jornal impresso, para a televisão, para o rádio e para a internet. Até porque o público é diferenciado. Então, quem que, por exemplo, se interessa pelos gêneros que circulam no YouTube? Né? Pessoas em geral, mas os jovens utilizam mais o YouTube, né? Então, nesse caso, esse gênero produzido para a internet, ele tem que ter uma linguagem mais dinâmica,
talvez pensar aí em palavras-chave, em bordões, em uma informalidade, um ambiente que chame atenção. O rádio já precisa ter uma entonação adequada quando ele for ler essa notícia, pensando aí na dinamicidade, a pessoa está só escutando. Então, toda a construção de conhecimento dela vai ser produzido por meio do rádio, por meio da audição. Então, os recursos precisam ser mobilizados também. A TV é a mesma coisa, tem a imagem, a forma como essa pessoa se dirige, a câmera. O emprego da linguagem, ela não pode ler, tem que ser dinâmico. E o texto impresso com todas as suas regras e formalidades, principalmente por conta da ortografia, já que é escrito. Então, o professor e os alunos precisam ter, né, se os alunos não tiverem esse conhecimento, o professor precisa mediar para que essa questão da mobilidade, né, das diversas modalidades de linguagem aconteça, que a gente saiba diferenciar a oralidade e a escrita. Vamos voltar ao quadro. Outro desafio, né, é justamente estabelecer relações entre os conceitos estudados e as práticas de linguagem cotidianas. Então, eles reconhecendo essas semelhanças e essas diferenças da linguagem oral e escrita, vão conseguir aí fazer essa construção, né? Observar que essa linguagem cotidiana, em cada modalidade de linguagem, precisa ter uma forma, uma especificidade. E, por fim, organizar uma sequência de propostas bem encadeadas e didaticamente orientada, considerando todos os pontos anteriores. Então, se são gêneros que os alunos nunca produziram, o professor tem que mostrar, ensinar, mediar esses gêneros, os 4, para que o aluno vá se integrando, né, vá se familiarizando com as características desses gêneros. Afinal de contas, são gêneros discursivos, então tem um conteúdo temático, tem uma construção composicional e tem um estilo, que normalmente é regular, ou seja, precisa ter uma cara de reportagem, tem que ter uma cara de artigo de opinião, porque essa estrutura é que faz com que esse gênero funcione, que ele funcione como uma situação comunicativa. Então, é uma prática bem interessante, só que a gente precisa, claro, contemplar e mobilizar os conhecimentos necessários para os alunos envolvidos na proposta, ok? Bom, agora nós vamos para a nossa última atividade, que é a seguinte. Agora é a sua vez. Você é professor da situação problema. Então, agora, aluno, você vai se posicionar no lugar desse professor do 9º ano e você precisa, então, trabalhar esses gêneros que os alunos irão produzir. Escolha um dos gêneros e elabore um breve esquema de como você fará isso. Para auxiliar vocês, então, eu vou deixar aqui os 4 gêneros que estão disponíveis, ó. Reportagem curta, artigo de opinião, editorial e comentário em vídeo. Agora é com você, aluno. Você vai elaborar, então, nesse momento, um breve esquema. Apresente assim, vou trabalhar, então, reportagem curta. E como que você fará esse trabalho? Aguardo a sua contribuição e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, pessoal, com as contribuições de vocês. Como fazer então para trabalhar? Vamos ver o que os alunos escolheram? O Paulo de Arapiraca diz que deu o seguinte esquema de organização. Formar grupos na sala de aula, colocar o tema da reportagem a ser trabalhado pelos grupos e depois apresentarem em forma de telejornal. Essa foi a proposta da aluna Vanessa lá de Arapiraca. Muito bem. Olha que interessante. Coloca o tema, os grupos se dividem e aí a reportagem ela é trabalhada por meio de uma modalidade diferente, né? Oral. Claro que tem a escrita, porque a gente precisa meio que organizar sistematicamente essa fala, mas ela vai ser mais dinâmica. O Paulo Jacobino escolheu o gênero comentário em vídeo no YouTube para verificar quais são as marcas de discurso de ódio nos comentários dos internautas em um vídeo. Sobre como fazer penteados em cabelos crespos ou cacheados, separar os alunos em grupos, distribuir alguns comentários analisados anteriormente pelo professor e fazer uma discussão. Gente, olha que legal essa abordagem, né? Analisar os comentários de uma notícia, porque afinal de contas, se a gente for pegar os comentários de reportagens, de vídeos no YouTube, das redes sociais, nós ficamos assustadíssimos às vezes com essa abordagem e o tema é muito importante para ser discutido. Então, a proposta ela é interdisciplinar, ela é transversal porque são temas, né, que contemplam todas as áreas de ensino, contemplam a nossa vida social, então é uma proposta também muito legal. E a anterior da Vanessa, de fazer esse telejornal, além de ser uma proposta riquíssima, os alunos vão adorar fazer. Porque até já realizei essa prática em sala de aula como aluna e como professora, enquanto aluna adorava, né? Aparecer, né, numa tela de TV. Olha onde estamos agora, na frente de uma tela. E enquanto professora, era muito interessante observar quantos alunos se preocupavam, né, em se enquadrar, em utilizar uma linguagem interessante, justamente baseado nos meios de comunicação que nós estamos habituados a vivenciar. Bom, então, finalizando agora a nossa aula, vamos para uma breve revisão final do que nós destacamos nessa primeira unidade. Primeiramente, nós falamos então que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, ou seja, são esses enunciados que vão se agrupando de acordo com cada situação comunicativa. Os gêneros representam as diversas interações sociais que circulam nos mais diversos campos da atividade humana. Então, em todo local, a comunicação é moldada por gêneros discursivos. Eles possuem modalidades distintas de linguagem, né? Eles podem ser produzidos escrito, oral, multimodal. E as propostas dos documentos oficiais apontam para um ensino interacionista, centrado nos gêneros discursivos e nas práticas sociais. Então, essa aula realmente é uma introdução para a gente relembrar um pouquinho do conceito dos gêneros discursivos, entender um pouco mais sobre a sua dinâmica, principalmente quando a gente pensar aí na fala e na escrita. Mas, é claro, é introdutório porque as nossas próximas unidades, nós vamos destacar o estudo da multimodalidade, dos recursos tecnológicos, dos gêneros que circulam na sociedade. Então, a gente vai explorar também como que a gente trabalha esse gênero em sala de aula. Por isso que o título dessa disciplina ele é tão extenso, porque ele vai abordar inúmeras situações recorrentes do ambiente escolar. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado da nossa discussão, né? Um pouquinho teórica ainda, mas é claro que já pensando nessa situação em sala de aula, mas sem dúvida, as nossas aula-atividades, elas são extremamente importantes. Essas aulas-atividade, elas vão conduzir algumas práticas para você, enquanto futuro professor. Então, não se esqueça de realizar essas atividades, né? O material, o livro, ele já traz uma proposta prática, super interessante também, mas essa que eu faço, essa proposta que eu trago a cada unidade, vai fazer com que a gente se aproxime dessa realidade escolar, ok? Bom, então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!